Vamos lá ver agora, talvez eu consiga ter a internet disponível. Este é o tema. Qual é? Qual é o valor de uma ideia? Pronto. Se calhar agora já consigo ter o Joel. Ok. Vamos lá ver aqui. Se consigo ter então o Joel. Joel, já podes-me voltar a chamar? Que é para a gente ver. Ok. Aqui o Joel. Pronto, está a conectar. Estou melhor agora? Yeah. Sabes qual é, Yeah, qual é a cena, Joel? estava. Diz. É, Ainda está a travar, Joel. yeah, gravar. Yeah, não consegui te ouvir. E agora? O que é que achas agora? Ó, agora ok. Agora ok. Eu tive que desligar. Agora pus a internet do telefone. Ok? Epá, tive a internet do Ok. telefone. Agora. Yeah, agora ouço-te bem. Pois. Yeah. Mas eu sei. Então vamos fazer aqui nesta até a gente ver. Yeah? Vamos estar aqui até a gente ver. Yeah, ok. Vamos Ah, lá. O importante é discutir o tema, né? pois. Como é que está o teu dia? Estás em Luanda ou estás no Brasil, Joel? Neste momento eu estou no Brasil, estou em São Paulo. Eu esse cenário todo do Covid apanhou-me nos Estados Unidos. Eu Liga só a estava luz. nos Estados Unidos numa formação, o cenário apanhou-me lá e depois eu consegui sair de lá e vir para o Brasil. Agora estou a tentar do Brasil ir para Luanda. Assim que abrir os voos, estarei em Luanda. Ok. Eu não sei se ter ligado a luz ficou melhor a imagem. Não, estava melhor antes. Oh, podes desligar, acho que estava melhor desligada a luz. Yeah? Olha lá aí, ó. Está melhor assim. Está melhor, também acho que sim. Está melhor agora. Epá, são os problemas técnicos. Sim, olha, Joel, eu agradeço naturalmente o teu facto de teres aceito o meu pedido para falarmos um bocadinho sobre qual é o valor de uma ideia, porque tu és um jovem distinto, um jovem com grandes capacidades, com boas referências no mercado de trabalho e por isso vamos conversar um bocadinho para ajudarmos os nossos cidadãos, porque há muita gente que tem ideia, mas não sabe levar avante a sua ideia e muitos não sabem sequer o valor de uma ideia. Mas é preciso nós falarmos muito mais sobre isso e queremos que esta live seja de facto uma live muito pedagógica, muito instrutiva e poderosa do ponto de vista da mudança que nós queremos para as pessoas, não é? Assim sendo, Joel, eu gostava que falasses um pouco sobre ti e aí depois nós continuávamos com as perguntas que eu tenho preparadas para ti. Ok. Eu vou falar muito brevemente sobre mim, porque eu não gosto muito de falar de mim, mas vamos lá. Eu sou o Joel, eu sou formado em engenharia de produção e também em gestão financeira. Sou empresário hoje. Uhum. Tive ao longo do meu percurso, participei da concepção e também da implementação de vários projetos, formação de várias empresas. E hoje eu dirijo uma empresa que é a Joxil, que é uma empresa que tem
escritórios em Luanda, tem escritórios aqui em São Paulo, onde eu estou, e também tem escritórios nos Estados Unidos. E tudo começou, já que estamos a falar de ideias, tudo começou com ideia, né? Ideia, né? Eu quando estava a terminar a minha formação, na verdade pouco antes de terminar a minha formação, quando eu estava em processo de estágio, eu fiz estágio na Odebrecht, e depois da Odebrecht eu fui para a Mercedes, né? Num processo que agora também seria muito longo falar tudo, mas pronto, basicamente eu passei por Odebrecht, passei por Promon, e depois eu fui acabar na Mercedes, e da Mercedes eu decidi empreender, e tudo começou com uma ideia, porque eu identifiquei um nicho de mercado, identifiquei um mercado que não estava a ser atendido, e portanto eu decidi empreender e começar uma empresa. E ao longo desses, hoje já lá vão 15 anos quase, né? 14 anos, e tivemos muitas quedas, mas podemos dizer que a trajetória, com os seus altos e baixos, o que é natural, tem um saldo positivo, vamos dizer assim. Tu achas que nós angolanos somos um povo com ideias muito férteis ou não? Em comparação com o povo Somos. brasileiro que tu conheces bem? Não, nós somos. Nós temos uma diferença em relação ao acesso às ferramentas para fazer com que as nossas ideias se tornem uma realidade. Mas o angolano por si só ele é muito criativo, ele tem boas ideias, né? Mas já entrando até no nosso tema, quanto vale ou qual o valor de uma ideia? Uma ideia, toda ideia, ela tem o potencial para valer milhões, talvez bilhões. O potencial existe. Agora, existe a ideia errada no momento errado, existe a ideia certa no momento errado e existe a ideia certa no momento certo. E como é que nós podemos destrinçar uma coisa da outra? Bom, tudo passa por um processo que nós chamamos de avaliação da ideia. Para já a ideia, muitas pessoas até pensam assim, olha, eu tenho uma ideia, então para não me roubarem a ideia, isso ouve-se muito em Angola. Sim. Eu tenho uma ideia, para não me roubarem a ideia, então eu vou ficar com aquela ideia na cabeça. Aquela ideia por si só, por hora, não vale nada. Todos os dias nós temos ideias, todos os dias se geram ideias. Agora, nós precisamos partir, transformar aquela ideia numa oportunidade. E para isso nós precisamos fazer uma avaliação. E essa avaliação passa por, primeiro, colocarmos a ideia no papel. Precisamos colocar a ideia no papel. Porque isso vai fazer com que nós continuemos a pensar naquela ideia. E quando vamos colocar... Exatamente. E quando vamos colocar a ideia no papel, é importante que nós comecemos a fazer, então, algumas perguntas em relação a essa ideia. Por exemplo, vamos supor que nós decidimos fazer uma coisa simples. Vender bolinhos. Olha, eu acho que vender bolinhos dá dinheiro. Vou vender micato. Se tu ficares com aquela ideia, aquilo não vale nada. Sim. Mas se tu começares a olhar aquilo como uma oportunidade, tu vais começar de fato a fazer alguma coisa em prol disso. Primeiro vais escrever, olha, eu quero vender bolinhos ou vender micato. Depois, existem outras perguntas que tu vais te fazer. Por exemplo, a primeira pergunta talvez que tenhas de fazer é, para quem? Quem vai comprar esses micatos ou esses bolinhos? Ok. Aí tu vais responder, vais colocar no papel respondendo quem serão os seus potenciais clientes. Então, tu vais fazer bolinho, por exemplo, para quem é diabético. Então, bolinhos sem açúcar. Vais fazer bolinho que é mais para crianças em idade escolar. Vais fazer bolinhos que é para o lanche da tarde de quem está a sair do trabalho. Portanto, ao responder essas perguntas, tu já começas a ter um direcionamento. Então, tu vais ver quem é o teu mercado, qual é o teu mercado, qual é o teu nicho de mercado, qual é o teu pedaço, a quem queres vender. Porque uma ideia, ela só se torna uma oportunidade a partir do momento que alguém quer comprar aquilo. Né? E nós precisamos primeiro identificar estes. A qualquer momento, Vitor, podes me interromper. Não. É assim, Joel, deixa eu dizer uma coisa. Eu hoje estou aqui exatamente para aprender como estão todas as pessoas que nos estão a acompanhar, ok? E, portanto, tu és o nosso professor hoje por causa da tua grande experiência. E, portanto,
qual é o valor de uma ideia, é tudo isso que nós queremos saber. Portanto, eu vou tão somente acompanhar-te Aham. e no momento certo eu poder dar aqui o meu subsídio, como acabas por fazer. Mas é preciso também Ok. aqui reforçar, já agora, sendo que me dás essa oportunidade, a Uhum. gente tentar perceber o que é que já existe no mercado ou o que é que não existe no mercado. Parte desse princípio. Por um lado, se já existe no mercado algo parecido, qual é o diferencial que eu vou trazer para preencher a necessidade de quem já consome? E, Exato. portanto, por via disso, eu tenho duas opções. Uma, eu próprio fazer o máximo de pesquisa, que é o que a gente, Vitor. ver, estás-me a ver aqui? Estás-me a ver, Geraldo? Agora estou. Pois, ok. Eu dizia que o que nós temos que fazer e o que nós temos que passar às pessoas que nos estejam a acompanhar é, se temos uma ideia, ok? Depois de tudo aquilo que acabaste por dizer, estás-me a ouvir bem? Agora estou. Certo. Nós temos que fazer uma pesquisa de mercado, que é o que muitas pessoas não fazem, não é? Por um lado. Exato. O que muitas vezes as pessoas têm feito no nosso país é o que está a dar agora é vender cachorro. Então todo mundo vai criar uma roulotte. Dinheiro. Então todo mundo vai fazer canal do YouTube. As pessoas não conseguem pensar que elas têm uma identidade, precisam ter uma identidade, ok? Para dar sustentabilidade à sua própria ideia. Mas pronto, Joel, eu gostava que continuasse a falar relativamente à ideia versus oportunidade de mercado. Exato. Então, por exemplo, Vitor, continuar a falar. Pronto, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais. Mas o Facebook veio, criou uma rede social e ele melhorou aquilo que o Orkut havia feito. Ele fez algo melhor. Você pode ter uma ideia que é de algo que já é feito e incrementar aquilo, fazer algo. Aqui a falar é a importância de nós colocarmos no papel essas coisas e fazer a pesquisa do mercado. Tem uma análise que também, eu vou tentar não ser muito técnico, mas tem uma análise que se chama análise SWOT Watch. ou Yeah. SWOT, que é Strength, Weakness, né? Threat Opportunities e ameaças. Ao fazer a pesquisa, nós precisamos avaliar isso. Por exemplo, como eu estava a dizer, queres vender bolinho? Quais são os teus pontos fortes? Tu és bom a fazer bolinho? O teu bolinho vai ser melhor que o outro? Tu tens um mercado já identificado? Então, isso vais colocar nos teus pontos fortes. Né? Então, ao fazer a análise do mercado, pense nisso. Outra coisa, teus pontos fracos. Quais são os teus pontos fracos? Talvez não tenhas recurso, ou talvez você não seja o cozinheiro, seja a tua mãe, então vai depender de alguém. Então, coloque lá quais são os teus pontos fracos. Ameaças. Quem são os no mercado? Atualmente também vão ver a tua ideia e vão querer fazer a mesma coisa. Isso são as ameaças. E oportunidades é analisares o porquê que aquilo vai dar certo. Ou seja, por que aquele produto tem
um apelo vendável? Por que que aquele produto é vendável e por que que você vai fazer ou em que você vai fazer diferente aquele produto? Então, ao fazer essa análise de mercado, isso vai te dar um guia. Outra coisa que é importante fazer é também analisar a região ou a localização do teu negócio. Depois de tu identificares o teu nicho de mercado, ou o teu mercado, quem são os teus clientes. Quando eu falo nicho de mercado, estou a me falar os teus clientes em potencial. Né? Depois de tu analisares os teus clientes em potencial, é importante que tu analises a localização do teu negócio. Agora, isso para dizer. Vamos lá falar mais uma vez do... Ok. Isso para dizer, Joel, e vou pedir aos meus seguidores aqui, quem pretender naturalmente ter muitas informações a respeito do tema e de outros assuntos, pode se começar a seguir o Joel. Portanto, Joel é uma pessoa muito forte. Eu vos digo uma coisa, vocês não precisam de seguir todas as pessoas, não sigam todo mundo. Vocês têm que seguir pessoas com as quais se identificam em termos de propósito da vida, ok? É isso que tem que ser. Não precisam estar a seguir 10 mil pessoas, estar a seguir 50 mil pessoas. Sigam 10. Eu vou-vos contar uma coisa. Eu seguia perto de 7 mil pessoas. E eu comecei a achar que muita gente que eu seguia, sinceramente, não me acrescentava muita coisa. Ok? Não me acrescentava muita coisa. E eu comecei a deixar de seguir muita gente. Deixei, inclusive amigos, inclusive colegas, inclusive pessoas muito próximas. Porque eu tenho que estar perto de pessoas e perto dos lugares que realmente vão acrescentar valor àquilo que eu quero fazer. E, portanto, Joel, a minha próxima pergunta, e para continuar também a tua questão, era: o que é que achas que mata mais uma ideia entre os angolanos? É os angolanos terem medo de partilhar as suas ideias com eventualmente um grupo de masterminds, aquele grupo de pessoas com quem ela pode contar para desenvolver a mesma ideia, ou são de facto as ferramentas, como começaste por dizer, que quase que não existem, ou ainda é a falta de persistência? Dos três, o que é que achas? Eu acho que é o conjunto. Eu acho que é o conjunto, porque, Ok? Vitor, ouve-se muito as pessoas a dizerem: olha, não vou compartilhar a minha ideia porque vão me roubar a ideia. Uhum. Então, talvez isso eu colocaria como número um. Mas, às vezes, isso também é só uma maneira de você, das pessoas tentarem justificar a não ação. Ok. Tá a ver? Às vezes também pode ser só uma maneira de tentar. Então, eu acho que é um bocado de tudo. Por exemplo, na questão das ferramentas. Nós não temos as ferramentas fáceis no nosso país, comparado, por exemplo, com o Brasil, comparado com os Estados Unidos ou até com outros países na Europa. Que são Mas essas países ferramentas existem. que são países que promovem muito o empreendedorismo. É por aí. O empreendedorismo, exatamente. Mas isso não quer dizer que essas ferramentas não existem. Você, por exemplo, é alguém que sempre incentiva as pessoas a ler. Claro. Né? Claro. Então as pessoas podem muito bem encontrar, quase não, tudo que nós estamos aqui a falar podem encontrar nos livros. Nos livros. Né? E hoje existe um acervo muito grande de forma gratuita na Conteúdo. internet de informações, de conteúdo para nós buscarmos. Então, nós também não podemos simplesmente dizer: olha, as ferramentas não estão disponíveis e por isso é que as pessoas, portanto, não vão à frente com as suas ideias. Não. As ferramentas estão. Então, eu acho que é um conjunto, e às vezes também é um bocado de receio de dar o próximo passo, porque de fato não é fácil. Nós vivemos numa sociedade em que não se incentiva o empreendedorismo. Falar de empreendedorismo não é incentivar o empreendedorismo. Vou te dar o exemplo meu mesmo. Eu, quando ia crescer, obviamente, os nossos pais, a geração dos nossos pais é uma geração que a maioria deles não teve acesso a estudo. Estudou um pouco menos. Portanto, e eles, quando comparavam, por exemplo, com o colono, a ideia era: olha, o colono estudou e teve boas oportunidades. Então, o meu filho, já que eu não estudei, o meu filho pelo menos vai estudar. Né? Então, eles não pensavam em empreender, eles pensavam assim: meu filho vai estudar e depois vai conseguir um bom emprego. Esse é o pensamento da geração dos nossos pais. Então não se incentivava o empreendedorismo. Tanto é que, quando eu decidi sair da Mercedes, eu estava a trabalhar na Mercedes.
cedes para empreender. Porque o empreendedorismo na cabeça dele é algo que não faz muito sentido. Nós somos uma sociedade que é educada para estudar, formar-se e conseguir um emprego, de preferência no Estado. Aí que está. Se todas as boas mentes estiverem no Estado, quem é que vai desenvolver o país? É aquilo, O Estado não Joel, desenvolve o país. O Estado está ali para organizar as coisas. é aquilo que o Robert Kiyosaki, no livro que, por acaso, 10 anos depois, comecei a ler o livro dele novamente, O Pai Rico, Pai Pobre, vem exatamente cortar este ciclo. Ele tenta cortar esse ciclo em que desafia as pessoas a tornarem-se empreendedoras. E, portanto, Joel, nós estamos exatamente numa nova fase. E começaste por dar aqui grandes subsídios relativamente a uma ideia. O que mais podemos dizer em termos de valorização? Como é que nós podemos, então, tendo todas as condições criadas, todo esse conhecimento, como é que nós podemos, então, começar a potenciar, do ponto de vista prático, as nossas próprias ideias? Ok. Primeiro, como nós já falamos, a questão da pesquisa é muito importante e depois começar a colocar a ideia no papel. O próximo passo é fazer o que se chama de plano de negócio. Plano de negócio. O que é um plano de negócio? O plano de negócio nada mais é do que um documento que vai ser escrito essa live, com a tua ideia. Essa live é para ser assistida com papel esferográfica na mão. Muita gente gosta só de ouvir. Tem que ser com papel esferográfica na mão. Tirem notas. Ok? Porque eu vou mostrar aqui. Eu tenho as minhas notas todas. Importante. Olha aqui. E já comecei a escrever aqui. Embora está desfocado, eu estou a escrever. Ok? Vamos embora, Joel. Plano de negócio. Então, nós precisamos fazer o plano de negócio. O plano de negócio é o quê? É tu colocares isso que nós falamos até aqui, começares a escrever. Por exemplo, eu costumo dizer que tem um passo a passo para se fazer o plano de negócio. Primeiro é necessário fazer a pesquisa do mercado, depois definir estratégias de marketing. Por exemplo, tu quando tens um produto, não importa que o produto seja, tu precisas ter uma estratégia de marketing. Então vais colocar no plano de negócio qual é a tua estratégia de marketing, ou seja, como é que vais divulgar o teu produto? Vais divulgar via redes sociais? Vais divulgar via panfletos? Vais divulgar, vai ser apenas boca a boca? Vais fazer comercial na televisão? Qual é o teu plano de marketing? Qual é a tua estratégia? Isso é importante também que seja feito. Como eu já disse também, uma coisa que é importante também nós termos no nosso plano de negócio é termos a questão da localização. Vou dar um exemplo. Vou voltar ao exemplo do bolinho. Imagina que você tenha um excelente bolinho, conseguiste o que vende os bolinhos no 15º andar de um prédio sem elevador. Imaginas o que é que vai acontecer? Ninguém soube lá. O produto pode ser maravilhoso. O produto pode ser maravilhoso. Se calhar vais vender a primeira vez. A segunda vez o indivíduo vai pensar, vai falar, tenho que subir até o 15º andar para ir comprar esse bolinho. Então, a localização também é muito importante. E a localização tem a ver com a praticidade com que o cliente ou o potencial cliente tem acesso ao produto ou ao serviço que nós queremos comercializar. Né? Uhum. Nessa fase, por exemplo, de pandemia, nós estamos a ver muito disso. Aqueles que de alguma maneira têm condições de fazer chegar o seu produto mais rapidamente, mais comodamente aos seus clientes, eles continuaram, eles não estão em crise. Eles não estão em crise. Né? Então, a praticidade com que nós fazemos chegar o nosso produto é importante. Outro item que é importante nós termos no nosso plano de negócio também é o planejamento financeiro, que é algo que às vezes as pessoas também esquecem-se de fazer. Aliás, um dos grandes erros que se comete é misturar as finanças pessoais com as finanças do negócio. Né? Isso é um grande erro que se comete. Então, a tua ideia começou, ao fazer o teu plano de negócio, tu já tens que ter lá um plano financeiro. O plano financeiro, o que é que vai ter? Por exemplo, o que é que tu precisas para produzir aquele produto? E não é o que precisas, não são só a matéria-prima, por exemplo, a farinha, por exemplo, no caso do bolinho, a farinha. Não. Tu precisas de energia elétrica também.
tu precisas de gás, então isso tudo tem que entrar. Tu precisas de transporte ou pelo menos de dinheiro de táxi para ires até a praça para comprares a farinha, para comprares o ovo e tudo mais. Então isso tudo vai entrar no teu planejamento financeiro. Tá? E aí é um bocado difícil as pessoas chegarem nesse ponto, mas é importante fazer uma distinção entre aquilo que são os custos fixos Os custos e variáveis. aqueles que são os custos variáveis. Exatamente. Portanto, Então, nesse tudo plano isso, financeiro é importante ter isso. todos esses aspectos cursam para que efetivamente uma ideia tenha sucesso. E isso só Exatamente. vinga se nós colocarmos tudo isso no papel. Ou seja, esta é uma autoavaliação daquilo que nós pretendemos para nós podermos ver onde é que vamos chegar. Portanto, se a gente não tem... É a mesma coisa que dizer assim, o piloto se levanta a voo sem um plano de voo, portanto, ele chega a meio da viagem, o avião cai por falta de combustível, uma peça parecida, não é? Então vamos. Exatamente. Então vamos. Aqui o PCA está a deixar muitas perguntas e muita gente. Isso vai ficar, essa live vai ficar gravada com certeza. Então vamos continuar a ajudar as pessoas. É por isso que, e à luz do novo tempo, com a nova era, chamada era digital, temos que hoje não podemos ter uma ideia ou queremos desenvolver uma ideia pondo de parte a era digital. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Já é começar já manco, é começar já com menos uma perna. Buco. Não, sim, estás a começar jambuco, porque a apresentação dele, ele disse o seguinte para mim, olha, mas acho que essa minha ideia está muito à frente em Angola, porque em Angola nós ainda estamos muito atrasados em relação à tecnologia. Eu disse, olha, se tu pensares em esperar que Angola esteja num patamar em termos tecnológicos para trazer a tua ideia, vais ficar para trás. Né? Na verdade, Então quer dizer que ele as está no melhor ideias momento. disruptivas, exatamente, porque as ideias disruptivas são exatamente aquelas que são feitas nos momentos em que ninguém espera. Uhum. Ninguém espera. Isso é a ideia disruptiva. Então, essa questão da digitalização, do digital, da informática e tudo mais, ela é uma coisa que veio para ficar. Temos as nossas dificuldades no nosso país? Sim, temos as nossas dificuldades. Que não serão Mas para isso não sempre. deveria ser um entrave para nenhum empreendedor. Nenhum empreendedor digital deveria encarar isso como um problema que vai fazer com que, olha, não vou para frente, vou ficar por aqui com a minha ideia, não é o momento, vou jogar a minha ideia. Não. Coloca primeiro no papel. Talvez, em alguns momentos depois da avaliação, nós podemos chegar a essa conclusão, que não é o momento. Mas coloca no papel e vai para frente. Não dá para esquecer o digital hoje. Vamos então continuar. Estavas a falar do plano financeiro, que não podemos misturar as finanças pessoais com as finanças para o desenvolvimento do nosso negócio. Aqui tem a Cleusia Fonseca, planejar a sua ideia e não executar. Antes mesmo que faças um estudo de mercado para não bater na rocha já no começo. Vamos continuar. Gustavo, eu vou pedir às pessoas que sigam o Joel, porque há muitas perguntas, eventualmente, que uma pessoa possa querer colocar e aqui não vai ser eventualmente respondida, não é? Mas as pessoas poderão continuar a seguir o Joel. Joel, bom, há coisas que assim, há pequenas ajudas que a pessoa pode dar, outras ajudas é para Cumbu, é assessoria. Então temos que pensar no negócio, não é, Joel? Não, mas assim, já o Vitor, eu tenho um documento que é um passo a passo, é um e-book, que é um passo a passo de como produzir um plano de negócio. Ok. Eu me comprometo a compartilhar com todos aqueles que me procurarem, eu vou compartilhar que me procurarem para mais informações sobre esse documento de como produzir um plano de negócio, o passo a passo de como produzir um plano de negócio, eu vou compartilhar com todos. Há uma coisa que eu vou abordar no domingo,
que é a educação no século XXI. Tu achas que o facto de o ensino angolano não priorizar, e o ensino universal de uma maneira geral, não priorizar a educação financeira, por causa da nossa realidade, ainda nós ficamos mais prejudicados por isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, porque veja só, a educação financeira é algo que ela deveria vir desde pequeno. Na verdade, algumas nações já mais desenvolvidas, eles têm essa educação financeira desde muito pequeno. É exatamente isso que faz com que as pessoas saibam diferenciar o que é uma despesa, por exemplo, um orçamento doméstico. Tem muitas pessoas que não têm um orçamento doméstico. Vitor Hugo Mendes, eu digo-te, eu, Joel, tenho um orçamento doméstico. Eu e minha esposa, nós temos um orçamento doméstico. O que é que nós vamos gastar durante o mês? O que é que nós vamos gastar durante o trimestre? Nós temos. Está a ver? Então, isso realmente nos deixa um bocado para trás, não termos essa educação financeira e nem sequer aprendermos na escola. Deveríamos aprender para já, a partir de casa, e depois levarmos também isso para a escola. Está a ver? Porque ao fazermos isso, o empreendedor ou aquelas pessoas que em algum momento decidissem ser empreendedoras, elas já teriam muito mais subsídios de como utilizar as finanças, de como fazer, por exemplo, um plano financeiro. Essa questão que acabei de falar de não misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa, entender o que é capital de giro, o que é capital, o que é custo fixo. Isso tudo são coisas que nós podemos ensinar no dia a dia na nossa casa. Por exemplo, na nossa casa, nós temos os custos fixos. Aquilo que nós pagamos de água, de luz, de internet, são custos fixos. Né? Então, é tão difícil passar esse conceito para o filho? Não é. Então, se ele aprender desde pequeno, ele vai saber, olha, esses são os custos fixos. Agora, o que é que são os custos variáveis? Custos variáveis são aquilo que aquelas coisas que normalmente nós não temos lá fixo, mas que nós, em algum momento, talvez nós vamos ter uma festa aqui em casa e tudo mais, então nós vamos precisar de algum material para fazer alguma coisa. Aquilo é um custo variável. Né? A compra que nós fazemos para fazer a alimentação, ela pode entrar nos custos variáveis, porque aquilo nós adquirimos produtos que vão ser transformados em produto final, que é a alimentação. Então, é um custo variável. Então, quer dizer, tudo isso pode ser ensinado desde pequeno. Né? E, de fato, isso faz com que nós estejamos um bocadinho atrás por não termos essa educação financeira. Eu tenho que te felicitar pelo facto de demonstrares aqui a tua total abertura para ajudar as pessoas, partilhando naturalmente este programa, este audiobook, para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre como desenvolver as suas ideias e, mais do que isso, como é que vão colocar em prática as suas ideias. E, portanto, tudo é uma questão de estudo. O que diz hoje é que o conhecimento é, de facto, a nova moeda. Muitas pessoas estão distraídas, muitas pessoas estão com muita preguiça e conseguem encontrar todo tipo de justificações para não colocarem as suas ideias em ação. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, as pessoas que assim estão a proceder vão realmente pagar uma grande fatura. Porque eu costumo dizer, ou te sacrificas ou te sujeitas. E tudo é uma questão de estudo. E, portanto, o Joel já disse aqui que se as pessoas gostassem muito de ler, portanto, iriam encontrar no livro tudo aquilo que não encontram noutros lugares. Porque estão nos livros já há bastante tempo. Joel, eu quero perceber o seguinte. As crises são, de facto, oportunidades férteis para nós colocarmos as nossas ideias em ação. Como é que nós podemos identificar exatamente grandes oportunidades dentro de um país onde em cada esquina há uma pessoa a lamentar? Ok. Essa pergunta é muito boa. Eu tenho falado isso com as pessoas com quem eu converso ultimamente. Primeira coisa, virou um mantra dizer, olha, a crise é uma oportunidade. Virou um mantra. As pessoas falam por falar isso. As pessoas falam só por falar. Todo mundo fala, então eu também vou falar, olha, a crise é uma oportunidade. Obviamente que na crise existem oportunidades, mas trabalhar fora da crise é melhor do que trabalhar na crise. Okay. Então, não vamos... virou bonito falar assim, olha, a crise é uma oportunidade, mas trabalhar sem crise é melhor do que trabalhar na crise. Mas pronto, falando sobre a crise especificamente, de fato, a crise traz muitas oportunidades. Vamos falar do nosso país em particular. Ideias em tempos de crise. Uma das coisas que nós...
Exato. Uma das coisas que nós temos, só para antes de continuar, eu vou até te mostrar um livro que eu estou a ler agora e depois eu vou indicar também para quem está nos acompanhar. É um livro de um nigeriano, muito bom, que são... deixa eu ver se eu acho aqui o Há um livro. livro que vou sugerir aí, A Cabra da Minha Mãe, o livro Pronto, aqui, ó. do Ricardo Kenyama. O livro está infelizmente ele está em inglês. Infeliz por Deixa quê? eu só ver se a minha marcação está Estudem. pronta. Pronto. Estudem. Pronto. Mas ela está aqui, ele está em inglês. São 101 ways to make money in Africa. 101 formas de fazer dinheiro 101 em formas de África. fazer dinheiro em África. Yeah. É do John Paul Haiwa. Ele é um nigeriano. E ele... foi uma grata surpresa esse livro dele. Eu não o conhecia. Ele tem já um segundo livro que eu já encomendei. Esse livro tornou-se um best-seller, esse livro dele. E ele... nos diferentes países em África, em que poderíamos investir com muito pouco. Né? Então ele vai para a ideia, ele vai qualquer ideia, por exemplo, ele vai lá para o setor, ele, por exemplo, diz setor de Agricultura. moda, por exemplo, agricultura. Aí ele diz, agricultura dá para investir aqui, fazendo isso, o que você precisa saber é isso. Moda, dá para investir nisso, precisa saber isso. Dá para investir nisso, precisa saber isso. Então, é muito interessante esse livro. Mas, enfim, vamos falar de ideias de negócios agora para a oportunidade da crise. Uma coisa que nós conseguimos perceber na crise de forma mundial, isso é um fenômeno mundial, é que os governos, os países, passaram a olhar para dentro. Então, a globalização ela não vai deixar de existir como ela existe, mas a globalização vai sofrer uma vírgula. No sentido de que os países vão passar a olhar um bocadinho mais para si do que para fora. Isso é algo que já está a ser visto. Já começa a ser visto. Portanto, e é algo que vai acontecer também e que nós podemos olhar isso como uma oportunidade. Se nós somos um país eminentemente importador, nós importamos muito. Isso quer dizer que nós vamos sofrer com essa nova política ou essa nova forma de se fazer as coisas. Né? Mas aí há a oportunidade. Nós podemos olhar quais são os produtos que nós importamos e nós podemos olhar como é que nós podemos fazer para produzir esses mesmos produtos internamente. E mais, para substituir esses produtos. Muitas vezes nós pensamos que nós temos só que pegar aquilo que está a ser feito lá na China, Portugal, ou que está a ser feito sei lá onde, Angola e fazer em Angola. Não. Muitas vezes nós podemos substituir esses produtos. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos a banana pão. Banana pão é um produto que nós temos. O que é que nós fazemos com a banana pão? Epá, vendemos na rua e comemos o feijão de sábado. Não é? Sim. Não é? Mas existem N maneiras de aproveitar a banana pão. Por exemplo, nos Camarões foi um dos países que eu já tive o privilégio de conhecer. Você encontra banana pão feita de várias maneiras. Né? Então, inclusive, você pode fazer parecido com aquela batata frita que nós temos lá nos nossos pacotes, podes fazer da banana e uma série de outras coisas. Né? Então, o que nós temos também que aprender é a substituir. Nós temos que substituir. Nós, por exemplo, não somos um país que produz, que na nossa agricultura produz-se bastante trigo. Portanto, todos os produtos que vêm do trigo, para nós ficam mais caros. Então vamos substituir esses produtos. Por que nós vamos comer de manhã? Por que temos que comer de manhã pão? É hábito. Isso é só hábito. De manhã, nós podemos comer inhame, podemos comer mandioca, podemos comer banana. É só hábito. Eu estou a usar essa analogia aqui, só para vermos que tem uma série de coisas. Eu percebo bem. E o que me dá a entender aqui, depois do que estás a explicar, é que e isso me foi dito pelo Augusto Cury. Augusto Cury disse-me que muitos países que foram abençoados com muitas riquezas naturais também lhes deram muita preguiça intelectual, sobretudo os países africanos. Ok?
Agora quero perceber o seguinte, em função de tudo o que dizes aqui. Ideias versus feeling. Momentum. Ok. Uhum. Gostava que Ok. falasse um O bocadinho feeling, disso. o que é o feeling? Ok. O que é o feeling? O feeling é aquela sensação que o empreendedor tem de que esse negócio é bom, esse negócio vai dar certo. Isso é o feeling. Basta? Não? É, não, não. Porque você pode estar redondamente enganado. É aquilo, nós vamos voltar àquilo que nós já falamos no início da nossa conversa. Toda ideia tem potencial para se tornar um grande negócio. Inclusive, tu podes ter esse feeling. Olha, este negócio vai dar certo, vai me tornar milionário, vai me tornar multimilionário, ou então vai resolver, simplesmente vai resolver os meus problemas. Podes ter este feeling, este feeling. Podes fazer, se calhar, uma pesquisa rápida ali com uma, duas pessoas próximas a ti e ficares com esse feeling, né? Essa sensação de que o negócio é bom. Mas isso engana muito empreendedor. Aí, quando ele tem esse feeling, conversa com meia dúzia de pessoas próximas a si, ele acha que aquilo é a validação da ideia dele e vai para implementar a ideia e deixa de fazer tudo aquilo que nós falamos antes. Deixa de fazer as pesquisas, deixa de estudar sobre o negócio, deixa de fazer o plano de negócio, né? Olha, está E tá aqui, aqui, e tá aqui aqui alguém a dizer, o feeling tem que ser validado por um plano de... Exatamente. Quer dizer, a você ter o Gisela, a feeling Gisa sem teres Neto. um plano de negócio, não fizeste E nada. Não o fizeste PCA nada. diz também algo interessante. Eu gostava que tu lesse essa parte do PCA. Tá aí. O PCA diz Do PCA, pessoas, deixa eu ver. pessoas de sucesso praticamente não assistem TV. Eu nunca vi televisão. Dedicam boa parte do seu Mas é tempo à isso. leitura e à busca de novos Mas é conhecimentos. isso. Mas é isso. Porque veja só, não é até que não se assiste, mas a gente seleciona Mas um a televisão bocadinho tem bons mais, né? programas. Para assistir Por televisão. exemplo, grandes Tem bons empresas, pequenos programas. negócios. Grandes empresas, pequenos negócios que temos aí. Exatamente. Olha, Exatamente, exatamente. eu tenho aqui a Andrea Santos, a minha profedrasta, ok? Ela é professora boa madrasta. O planeamento é essencial. Fazer um plano de negócio é fundamental. Rasgar papel é mais fácil do que rasgar dinheiro. E olha, Exatamente. a Andrea tem tido cursos muito interessantes. Eu tenho recebido o e-mail dela hoje. Ela tem feito cursos sobre Excel para empreendedores. Então sigam a Andrea, que é uma pessoa que tem feito muitas formações, até muitas delas gratuitas na internet. E, portanto, para ajudar pessoas para poderem fazer melhor o seu trabalho. Hoje existem muitas oportunidades. O que falta às pessoas é um bocadinho mais de atenção, um bocadinho mais de dedicação, um bocadinho mais de esforço mesmo. Eu vou encostar-me aqui, porque agora aqui está a ficar um bocadinho escuro. Deixa-me encostar aqui o banquinho, que é para a gente falar um pouco mais. Deixa-me... Tem aqui um banco para ficar aqui ao pé da janela, estás a ver? Melhorou a claridade, melhorou. Melhorou a qualidade, a claridade. Sim. A claridade, Então, a claridade, sim. o que é que nós podemos fazer ao nível da comunicação? Como é que os governos podem ajudar a sua população a poderem melhor desenvolver as suas ideias? Achas que, por exemplo, era indispensável que nós tivéssemos programas sobre empreendedorismo na televisão diariamente? Era importante que nós tivéssemos promoção de livros. Qual é a estratégia que o governo deveria implementar precisamente para responder a essa ideia? Ensinar as pessoas a tornarem a sua ideia bastante valorizada. Isso. Nós temos a tendência de achar que o sucesso é só aquele sucesso estrondoso, o grande sucesso. O sucesso é todo pequeno sucesso, toda pequena consecução é o sucesso. Portanto, eu acho que uma coisa que se falha, e principalmente na comunicação, já até acho que já disse isso para si uma vez, Vitor. Nós, nos nossos programas de televisão, nós só se fala, principalmente, em particular em Angola, só se fala de entretenimento. Se tu olhares a grade de programas das televisões, e tanto as televisões públicas quanto as privadas, se tu olhares a grade de programação, é tudo falando ou a falar sobre entretenimento. Portanto, Entretenimento e política. Entretenimento Exato. e política. Portanto,
E entretenimento e política. Então, quem passam a ser, vamos dizer assim, os exemplos a serem seguidos de sucesso? São os Música, cantores, nada contra, obviamente. São os claro. cantores, os atores e os políticos. Você poucas vezes Políticos verá corruptos, ainda por cima, né? empreendedores, você poucas vezes verá empreendedores sendo colocados como exemplos a serem seguidos. A falar sobre como ajudar os empreendedores, programas como o que tu citaste agora há pouco, pequenas empresas, grandes negócios, né? Ao conhecimento do público em geral, pessoas que, do seu modo, têm tido sucesso no empreendedorismo. Isso começa a mudar o mindset, como se diz a palavra da moda também agora, né? O mindset, a cabeça das pessoas começa a mudar. As pessoas começam a ver que as únicas maneiras de ter sucesso não são apenas... Existem outras maneiras além do entretenimento e da política para se ter sucesso, para se ter consecução. As pessoas começam a ver que, afinal, é possível pegar uma ideia, colocar no papel e torná-la uma realidade. Os bancos, por exemplo, em Angola, muitas vezes eles queixam-se que as ideias que chegam a eles não têm o mínimo de embasamento para eles Sustentabilidade. poderem emprestar dinheiro. Não tem sustentabilidade. Isso porque as pessoas pensam, tive uma ideia, vou escrever aqui meia dúzia de palavras, vou ao banco pedir dinheiro. Se tu fizer, eu duvido muito que se tu fizeres um bom plano de negócios e o teu negócio de fato for um negócio que tem pernas para andar, o banco não vai te dar dinheiro. O banco vai te dar dinheiro sim, porque isso é o que eles fazem. Os bancos querem dar dinheiro. Mas, obviamente que nós temos hoje as nossas conjecturas no país que devem dificultar um bocadinho mais a concessão dos créditos. Não é isso que eu não estou a entrar nesse mérito. Mas, em geral, quando tu vas ao banco com uma boa ideia, quando tu vas ao banco com um bom plano de negócio feito, com um bom estudo de viabilidade, né, os bancos emprestam dinheiro. Então, Bom, até nisso, pode dizer, Vitor. desculpa, Pode dizer. nós temos aqui a Andrea Santos, a professora, que eu tive o prazer de conhecer a professora aqui no ano passado, num curso que fiz num curso sobre empreendedorismo, onde aprendemos muitas coisas. Ela diz que o Sebrae no Brasil ajuda muito. O Sebrae, eu acompanho o Sebrae, eu sigo o Sebrae, ok? Portanto, sigam também a Andrea Santos, que ela pode vos ajudar muito. Sigam o Joel. Aliás, o Joel prometeu aqui partilhar aquela dica sobre o audiobook, sobre como desenvolver uma ideia. Não é audiobook, é um e-book. Não é E-book, áudio, não é pronto. um áudio, é um e-book. Sorry. A falta do programa educativo na televisão, desde a educação financeira a alimentar, portanto, deixa muito a desejar nas televisões. Eu acho que tens toda a razão. Eu acho que o Estado, nós enquanto Estado, podíamos deixar de emitir novelas, porque temos canais que emitem novelas 24 sobre 24, portanto, a televisão pública já não precisaria de comprar novelas, podíamos antes, pelo contrário, incentivar programas de produção nacional onde falaríamos sobre empreendedorismo. Eu acho que a televisão pública não deveria tanto se preocupar com muitos programas de entretenimento e podemos virar o canal 1, o canal 2, com muito mais conteúdo sobre educação financeira, sobre aulas de inglês, sobre aulas de francês, e, portanto, era isso. O PCA diz, não importa quão ocupadas as pessoas de sucesso sejam, elas passam pelo menos 1 hora do dia, 5 por semana, aprendendo. É verdade isso que diz. Aliás, eu mostrei-te, Joel, as aulas que eu tive. Hoje já tive, acho que, Sim. mais de 2 horas a ouvir o John Rowe, ok? Eu mostrei, comecei a ler hoje um livro que li há 10 anos, O Pai Rico, Pai Pobre. Ontem terminei um livro, ok? Que era o livro do Napoleon Hill. E que o Napoleon Hill diz exatamente isso. E diz uma coisa muito importante, que eu gostava que tu refletisses. Nos Estados Unidos, segundo ele, atenção, estou a falar de um livro que tem mais de 40 milhões de exemplares vendidos e mais de 50 anos no mercado. Ele diz que nos Estados Unidos os bancos emprestam mais facilmente dinheiro a quem já errou do que, na verdade, aquela pessoa que está a começar. Porque, a partir de quem errou, adquiriu experiência. Não é? Exato. Agora, é verdade isso. Carlos, verdade.
o Carlos Tomás, mesmo se tivessem, nós conhecemos a nossa realidade. Quando os empresários já com experiência no mercado e que precisam de financiamento, mas não são ignorados e tristes, mas é a realidade. Agora, uma coisa que é o seguinte, nós, para além de todas as dificuldades que temos para elaborar um projeto com cabeça, tronco e membros, quando nos dão financiamento, onde é que vai o dinheiro? Nguenda, miúdas, comprar carro, e realmente o dinheiro não serve o propósito para o qual ele foi dado. Exatamente, exatamente. Isso acontece muito, na verdade, se nós formos ali para a zona do Bom Jesus, nós vamos encontrar um monte dessas empresas que receberam os financiamentos e não estão a funcionar, exatamente porque, enfim, os dinheiros não foram canalizados para o negócio como deveria ser. Mas sobre quem foi que falou? Foi aqui O pai rico, pai o pobre já me Carlos, ofereceram há né? 10 anos. Falou, não, o Carlos. O Hum. Carlos que falou que muitos empresários com experiência no mercado não são ignorados. Bom, primeiro, quem te garante que este empresário que você conhece como empresário experiente teve um bom plano de negócio e levou ao banco um bom plano de negócio? Quem te Quem? garante? E a segunda coisa, isso é algo que trava muitas pessoas de irem para frente com os seus negócios. Olha, se o outro deu errado, então eu também não vou me dar. Não pense assim. Não pense assim. Faça o teu plano de negócios, faça a tua ideia, coloque a tua ideia no papel e faça o seu plano de negócio e tente. Vai ao banco. Tu não vais perder nada com isso. Não vais perder nada. No máximo que vai acontecer é que tu vais aprender a fazer um plano de negócio. Tu vais fazer o teu plano de negócio. Então, se calhar não vai dar certo desta vez, mas pronto, aprendeste a fazer um plano de negócio. Depois vais fazer o próximo plano de negócio, vai ficar melhor que aquele. Se calhar o próximo vai ter sucesso. Então, não deixe que isso, ninguém deve deixar ciência da nossa conjectura, sim, mas isso não deveria ser motivo para desistirmos. Pelo contrário, vamos tentar. Em algum momento vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. E sobre isso que falaste, Hoje, Vitor, e até me mostraste, rapidamente, Vitor, só para coisa aqui, os vídeos, né? E que tu disseste as videoaulas e tal, não sei o quê. Muitas pessoas em Angola ainda têm aquela formatação de que o conhecimento só se adquire na universidade. Errado. a escola. Errado. E em particular a universidade, todos querem ir na universidade. Mas principalmente as nossas universidades, meus irmãos, desculpa lá, as nossas universidades não estão a formar lá muito bem. Então, não são, não tenha isso, não estamos aqui a ser contra ir para a universidade. Eu fui para a universidade, né? Eu tenho pós-graduação, tenho MBAs feito e tudo mais. Não é isso, eu não sou contra estudar, pelo contrário, eu estou sempre a estudar. Ontem mesmo acabei de me inscrever em mais um curso numa universidade nos Estados Unidos. Eu estou sempre a estudar. Mas não é a única maneira de se adquirir conhecimento. Existem várias outras maneiras de se adquirir conhecimento, de se adquirir valências, né? Hoje em dia tem um acervo muito grande na internet disponível de forma gratuita para nós adquirirmos conhecimento, para nós adquirirmos valências. Tá? Nós temos videoaulas, nós temos e-books, nós temos muita informação à disposição, nós temos os livros que são fontes extraordinárias de conhecimento. Nós temos as pessoas à nossa volta, que também é uma maneira de se adquirir conhecimento, ver como é que o outro fez aquilo, como é que também. Então, quero dizer, existem N maneiras de se adquirir conhecimento, de se adquirir valências. Não é só a universidade. Né? Eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte. Aqui o Valdex diz, não são as pessoas, sim as instituições que obrigam. Não liga as instituições, porque o Joel começou por dizer que as pessoas começam a sonhar para ir para a universidade e na universidade já sonham em ir trabalhar para o Estado. Não é isso que nós queremos. Você tem que ir para a universidade, mas começar a pensar em criar o seu próprio negócio, desenvolver a sua própria atividade comercial, empreender, ok? E, portanto, a Andrea Santos contribui uma vez mais aqui. Verdade, hoje a indústria da educação quer educação mínima para não precisar aumentar os investimentos. Outra coisa, muita gente tem ideias, mas tem vergonha de dizer que tem aquela ideia. Não é medo que a ideia seja copiada, é vergonha de expressar
a sua ideia, mesmo tendo uma grande necessidade de colocar aquela ideia em prática. Eu gostava que tu falasse um bocadinho sobre isso. Um conceito que acho que você conhece e muitos também que estão a nos ouvir, com certeza a Andrea que está aqui a nos ouvir conhece, é o conceito do brainstorming. Brainstorming, que é a tempestade de ideias. Essa é uma maneira de se conseguir ideias. E uma das regras básicas do brainstorming é tudo vale. Tudo vale. Portanto, nós de maneira, se no brainstorming vale tudo, qualquer ideia vale, então por que nós tivemos uma ideia, vamos ter vergonha de compartilhar a nossa ideia? Não podemos ter vergonha de compartilhar a nossa ideia. Uma ideia é simplesmente uma ideia, vamos compartilhar, vamos discutir, não devemos ter vergonha. Epá, estás a ver aqui o Bernardo Cunha? O que ele disse? Gostam de Cerelac. Pois é. Pois é. Pois é, mas é isso. Então, não existem ideias erradas. Olha, a Andrea acabou de contribuir aqui. Não existem ideias erradas. Talvez a ideia pode, depois da avaliada, vai-se chegar à conclusão de que ela pode ser uma ideia que ela está certa, mas está no momento errado. O timing da ideia é errado. Né? Talvez não seja o momento. É o feeling. Às vezes é o feeling também. E tem mais. Às vezes é só o feeling. E tem mais. Muitas ideias, elas simplesmente dão errado. E ninguém consegue justificar o porquê que deu errado. Muitas vezes as coisas dão mesmo errado. Porque empreender não é uma ciência exata. Mesmo que nós tenhamos o plano de negócio, tudo feito e tal, mas empreender não é uma ciência exata. Não é 1 mais 1 é igual a 2. Não. Existe sempre um grau de risco. Por isso é que se diz, quanto maior o risco, maior a recompensa. Mas existe sempre um grau de risco. Está a ver? Então, muitas vezes, mesmo que nós façamos tudo da forma correta, enfim, pode ser que aquela ideia dê errado, por algum motivo. Por exemplo, quem contava nesse momento com o coronavírus? Imagina aquelas pessoas que tinham feito o plano de negócio, tudo muito bem feito e tal, não sei o quê, e foram impactados pelo coronavírus. Vai dizer que a ideia dele era errada? De forma alguma. Né? Não dá para dizer isso. Ou que ele não fez tudo certo, às vezes ele fez tudo certo, mas simplesmente a conjetura do momento e tal acabou impactando de forma negativa no seu negócio. E muitas vezes a adversidade pode criar uma oportunidade para uma pessoa, não é? Portanto, o coronavírus, com certeza, mandou para casa muita gente. Há muita gente que ficou desempregada por conta do coronavírus. Mas há muitas pessoas que se reinventaram por causa do coronavírus, por causa dessa situação. Eu próprio sou uma dessas pessoas. Portanto, somos dois. Hoje muito virado para... Hoje estou a construir a minha atividade. Yo, could you please switch on the lights? Please, sorry. Could you please switch on the light? Yeah. Because it's a little bit dark now. O que é que muita gente não presta? É atenção. Muita gente fica distraída com coisas que realmente não lhe acrescentam valor, não sabem fazer gestão do seu tempo, não sabem buscar, não sabem caminhar por outras vias que não aquelas que estão habituadas a caminhar. Ok? Estão sempre a fazer as mesmas coisas, não se cansam de estarem na zona de conforto. E, portanto, a zona de conforto não é escada. A zona de conforto não é escada. Há pessoas que têm medo de novos desafios. E, portanto, não se consegue crescer quando nós temos medo dos novos desafios. Portanto, nós até podemos ter medo dos novos desafios, mas temos que ter coragem para enfrentar esses medos. Exatamente. Portanto, porque medo, todos nós temos medo. Epá, eu tive medo em 2012, quando pedi demissão da Rádio Nacional de Angola. Eu tive medo em 2004, quando pedi demissão da Rádio Eclésia. Eu tive medo em 2015, quando estava no auge da minha carreira na televisão, na Janela Aberta, porque eu tinha medo, mas a gente tem que sentir o feeling, tem que arriscar para poder crescer. E às vezes recuar não significa desistir. Às vezes, diante de uma ideia, diante de um plano de negócio, mesmo já em execução, nós temos que perceber que às vezes precisamos fazer pequenos recuos estratégicos
para nos potenciarmos e depois a gente avançar. É o que nos falta. É verdade. Essa humildade às vezes mesmo falta. Falando nessa questão da ideia, do sonho, tem uma, eu não me lembro agora de quem é o autor dessa frase, mas tem uma frase que diz o seguinte: se tu não correres atrás dos teus sonhos, alguém vai te contratar para ajudá-lo a realizar os seus, os dele. Tá? Eu já ouvi isso também, Tá vendo? sim. Tá vendo? Eu não me lembro agora de quem é essa frase, mas é exatamente isso que acontece. Quando nós não corremos atrás dos nossos sonhos, das nossas ideias, daquilo que nós queremos fazer, alguém vai nos contratar para fazer a dele, para conseguir realizar os dele, os sonhos dele. Então, sobre essa questão de empreendedorismo propriamente dito, nós precisamos ter essa coragem de adquirir competências e valências, não importa onde, na universidade ou não, para começar o nosso negócio. Não vamos só pensar em adquirir competências e valências para ir trabalhar no Estado. E tal. Não vamos só pensar nisso. Não vamos só pensar nisso. O Estado, nós temos que pensar que o Estado não gera dinheiro, o Estado não gera riqueza, o Estado ajuda a gerir o país. O Estado não gera, ele não é um gerador de riqueza. O gerador de riqueza é o cidadão. Os cidadãos é que geram riqueza, a sociedade é que gera riqueza. Portanto, nós temos que pensar em gerar riqueza. Nós temos que pensar em como aquilo que nós temos lá no nosso bairro, como as ferramentas que nós temos à nossa disposição, seja lá no Quimbo, ou seja no nosso subúrbio, como aquilo que nós temos à nossa volta, como é que nós podemos agregar valor àquilo que nós temos e transformar aquilo em produtos que possam ser comercializados. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias nós podemos fazer isso. E, portanto, diante do que acabaste de dizer, podemos estar aqui com a resposta real de que os 500 mil empregos prometidos não vão ser atingidos. Não vão. É difícil. É impossível. Não vão. Portanto, a promessa dos 500 mil empregos, esqueçam. Precisamente porque o governo diz uma coisa e faz outra. Ou seja, promete uma coisa, mas não cria as condições para exatamente as pessoas poderem, elas, criarem aquilo que o Estado almeja que seja criado. Não por ele, mas pelas próprias pessoas, porque o fomentam o empreendedorismo, sobretudo os microempreendedorismo, ok? Faz com que realmente haja pequenos empregos. E um conjunto de grandes multiplicações de pequenos microempregos suportam as economias. Portanto, o que dá força à economia de um país não é a macroeconomia, é a microeconomia bem organizada e extremamente eficiente. É isso que isso realmente... é mundial. Isso é mundial. Isso é mundial. Só em Angola, penso que eu não, só em Angola, o exemplo que a gente pode trazer aqui, é que o Estado acaba por ser o maior empregador do país. E é por isso que nós temos muita gente desempregada, muita gente preguiçosa, como quando, estando na escola, já sonha em trabalhar no Estado, porque o Estado não vai lhe correr. Portanto, porquê? Porque no Estado as pessoas fingem que trabalham, o Estado finge que paga. E, portanto, no Estado as pessoas podem ser preguiçosas, o Estado tolera. No privado é completamente diferente. E é por isso que as pessoas têm muita mais probabilidade, sobretudo no nosso país, em serem mais produtivas no privado do que realmente no Estado. Porque o comprometimento do privado é com resultados. O Estado é com números pequenos. E isso não funciona. O livro de Vinícius Canva da Favela ensina a empreender de forma organizada com os recursos que se tem. E a partir de pequenas ações vão gerando entregas financeiras para fazer crescer o negócio. Olha, Geraldo, Geraldo também já aqui estou a falar. Isso foi a Andrea, né? Foi a Andrea que sugeriu, sim. Olha, eu só tenho que vos dizer o seguinte: sigam a Andrea, a profedrasta, porque ela é uma professora tão dura, que as pessoas achavam que ela era mais madrasta do que professora, estás a ver? Então, até o e-mail dele é profedrasta. Então é isso. Olha, um beijo bem grande à minha cota Isabel Nascimento, uma grande empreendedora também. Não sei, estás em Bruxelas? Está em Bruxelas. Está em Bruxelas. É uma quioca que chega às 4 da manhã tem que comer funge. Okay? Não importa o trabalho que ela teve ao longo do dia. Tem que comer funge para repor as energias, né? Com chouriço, meu irmão. Yeah. Joel, olha, eu tenho que te agradecer. Estamos aqui já há 70 e tal minutos de conversa. Muita pedagogia, muita
Olha, últimas palavras para as pessoas que tenham uma ideia e não sabem qual é o valor da sua ideia e como poderão saber o valor da sua ideia. E como podem Bom, fazer valer a sua própria ideia. bom, para resumir um bocado do que nós falamos aqui é, primeiro, teve uma ideia, escreva. Tá? Escreva. Aliás, para fazer um adendo aqui, normalmente os que gostam de escrever são aqueles que também gostam de ler. Quem não gosta de ler, normalmente também não gosta de escrever. Tá? Isso normalmente é assim. Mas, enfim, escreva. Coloca no papel a tua ideia. Mesmo Tá? minhoca, escreve só. Mesmo minhoca, pode escrever qualquer coisa. Porque mesmo, veja só, mesmo que aquela ideia não seja, não esteja no timing correto, se você escrever, em algum momento você pode resgatar aquela ideia. Sim. Então escreva. Passo número 2 que eu acho que as pessoas deviam fazer é começa a fazer as pesquisas todas de mercado, que isso vai te dar subsídios para tu fazeres o teu plano de negócio. Faça o plano de negócio, Como com fazer a todos pesquisa de aqueles... mercado? Como fazer a pesquisa de mercado? A pesquisa de mercado, de forma simples, a primeira coisa que tens de te perguntar é o que é o teu produto? Qual é o teu produto? Ou serviço, pode ser um serviço. Qual é o problema que o teu produto ou serviço vai resolver no mercado? Né? Então já sabes o que é e para quê. Né? Depois é quem. Quem vai comprar o teu produto? Quem vai consumir aquele teu produto? E o Como? quem o quem não é simplesmente assim, olha, olha, todos os que moram no Rangel vão consumir. Não, isso não existe. O quem é definir um pedaço, né, do mercado desse nicho, definir a idade, qual é a probabilidade, a idade das pessoas que provavelmente vão consumir aquele produto, por que eles vão consumir, enfim, traçar um perfil do potencial cliente. Como é que você vai fazer chegar esse produto ao teu cliente, como é que você vai produzir esse produto ou esse serviço, como é que você vai fazer acontecer isso. Quando? Depois, quando também é importante. Então, vais fazer agora, vais fazer um bocadinho depois, enfim, quando é que vai ser a inauguração, o que é que precisas para fazer, isso também é importante. E depois de tudo isso, então, tu vais ter todos os subsídios para colocares no plano de negócio. Vais responder uma série de perguntas no plano de negócio, vais ter o plano de negócio, e no final do plano de negócio vais ter condições, com a pesquisa de mercado que fizeste, vais ter condições de fazer o estudo de viabilidade económica e financeira do produto. Eu não sei se Se não isso vai. fizeres pesquisa, não vais... Eu não vou mostrar tudo. Olha, só vou mostrar esse cochito. Consegues ver aí? Consiga. Pois, muitos Ah, apontamentos. olha aqui. R. Vitor. Isso é o plano da Rádio Vitor, né? Um, Pois, porque a gente tem que ter um plano. Apesar de eu trabalhar nisso desde muito cedo, mas eu tive que fazer um plano para aquilo que eu desejo da Rádio Vitor. Não é o que eu tenho que ter X enormes valores. Epá, eu só tenho dois computadores e faço tudo a partir daqui. Não faço emissão força de vontade. Força de vontade. não faz emissão em direto, faz gravado, isso e aquilo. Portanto, todos nós temos uma ideia. Por mais pequena que seja a nossa ideia, ela deve começar pelo papel, como tu disseste, e nós devemos começar a implementar no sítio em que nós estamos com aquilo que nós temos. Portanto, para encerrar é o seguinte, Joel, que eu acho, é o mesmo que felicidade. O que é felicidade? Muita gente anda atrás da felicidade, mas ela não desfruta dos pequeninos momentos da alegria. Porque, na verdade, a felicidade é o resultado da soma dos pequeninos momentos da alegria. Exatamente. Exatamente. Nós só queremos o sucessão, né? Nós só queremos o sucessão, né? Mas o sucessão, ele vem de pequenos sucessos, né? Pequenos steps que a gente vai dando, pequenos passos que a gente vai dando, que são sucesso. Então, esteja feliz, esteja contente com aquele pequeno sucesso. Simplesmente você, por exemplo, vamos supor que as pessoas que estão agora a nos ouvir, vamos supor que ele volte para casa e ele consiga colocar a ideia dele no papel. Para alguns isso já é sucesso, é algo que ele não conseguiu fazer até agora. Agora ele já conseguiu colocar a ideia dele no papel. Então, enfim. E uma coisa que eu ia falar por último, assim, Vitor, só para finalizar aqui, Yeah. ser empreendedor exige paciência. Não podemos ser imediatistas. Ser empreendedor exige paciência.
Mesmo que a ideia seja muito bem construída, que o projeto seja muito bem concebido, você não vai começar a ganhar dinheiro no primeiro mês, nem no segundo. Né? A média pelo mundo, nas pesquisas que são feitas para que as empresas elas comecem a dar lucro, são para aí entre 1 ano e meio a 2 anos. Né? Não quer dizer que a empresa não vai dar lucro até lá, mas assim, lucro suficiente para distribuir para os sócios e tudo mais. Então tenha paciência. Se vais começar um negócio, eu costumo muitas vezes dizer isso, é difícil dizer isso na nossa terra, mas às vezes eu costumo dizer isso. Se vais começar um negócio onde vais ter que tirar deste negócio mata bicho, almoço e jantar, cuidado, pensa bem. É muito difícil. É muito difícil. Tá vendo? Eu queria trazer aqui alguém para vos mandar um beijinho, mas as mauanas não estão a aparecer, tá vendo? Não estão a aparecer. Vem, vou botar aqui uma pessoa aí. Diz boa noite, meninos. Vem então, tia. Não tanto a ver, porque ele está aqui. Estão em reunião. Você bater com Olá, boa noite. Grande prazer. Mira Casimiro. Oh, grande prazer. Joel Luís, grande prazer. Ai! Esse Vitor. O mundo inteiro está a te ver. Pois é, Vitor. Olha, eu espero ter ajudado um bocado. Obviamente não dá para falar tudo. Existem muitos conceitos, muita coisa que pode ser passada. É como eu disse. Aqueles que quiserem continuar essa conversa podem entrar em contato comigo, podem me seguir, entrar em contato comigo. Eu, além de dar consultoria, eu muitas vezes também coloco à disposição de forma gratuita material para as pessoas terem acesso. Por exemplo, como eu disse, o e-book com o passo a passo de como produzir o plano de negócio, eu vou providenciar para todos aqueles que quiserem. Enfim, e é isso. O nosso país só vai desenvolver com o nosso empreendedorismo. Não vamos esperar de outra maneira. Somos mesmo nós que temos que desenvolver o país. O Estado não é para isso. O Estado não serve para isso e não é o Estado que vai desenvolver o país. O Estado está ali para criar regras, criar regulamentos e tudo mais, mas quem gera riqueza para o país é a sociedade. Então, nós é que temos que gerar riqueza. Temos que sair daquela ideia de que vamos para o Estado e vamos pensar em nós criarmos riqueza para o Estado. Pois, porque também assim, o Estado angolano está muito lixado. Não vale a pena só a gente confiar muito no Estado, que o Estado nem se aguenta com o seu próprio Estado. Olha, um abraço bem forte. Obrigado, Cláudia Cassoma, que está aí. Obrigado à Gourmet Food, à professora a Andrea Santos, à Profedrasta. Sigam a Profedrasta, sigam o Joel, peçam todas as dicas. Eu vou marcar uma live aqui com a professora também para falarmos um dia desses sobre empreendedorismo, essas coisas todas que o empreendedor deverá saber. Eu vou fazer lives com este sentido, porque eu não sei oferecer para os meus seguidores um conteúdo que não vale a pena, de modo nenhum. Eu não estou preocupado com audiências, eu estou preocupado com a educação, com a formação, com o crescimento de quem realmente segue o Vítor Hugo Mendes. E uma das coisas que eu mais ofereço com todo o meu coração é conhecimento, oportunidade, porque eu acho que isso é que faz toda a diferença. Joel, muito obrigado, meu irmão. Um abraço bem forte. Eu que agradeço, Vitor. Eu agradeço o convite, pá. Teu filho, nessa altura, deve estar mais inteligente do que sei lá o quê, né? Não, ele está. Por acaso, ele está muito inteligente. Não, ele está muito inteligente. Esse período, depois que eu estive a fazer a formação lá nos Estados Unidos, ele esteve lá, nós estivemos lá, portanto, ele esteve lá a estudar pelos Estados Unidos. Foi uma experiência fenomenal para ele também. Ele agora está fluente no inglês já também, então foi muito bom. Aquele é um baixinho do caralho. Joel, escreve só aí o teu Instagram. Eri Marta, minha professora do coração, minha enfermeira, um beijo bem grande para ti. Escreve só aí, que é para a malta poder te seguir já agora. E eu te desejo muito sucesso. E aí sim, Joel, mano a mano, estás a ver? Já estás aí com uns seguidores mais e pronto. Joel, já deixou ficar? Ok, Joel C. Luís. Pronto, Joel C. Luís. CS Luís. Joel CS Luís. CS Luís, ok.
Tá bom. Mano, epá, estamos juntos, um abraço bem forte e até uma próxima Abraço. oportunidade. Se salvares essa live, depois manda para mim. Não, vou salvar. Claro que tem que salvar essa live. Não posso deixar dela, não posso deixar assim. Por amor de Deus. Eu vou ter que assistir essa live novamente para tirar as anotações que não consegui escrever. Ok, Vitor. Yeah, Estamos valeu. juntos. Tchau, tchau. Mais uma vez, abraço. Caramba, obrigado por tudo. Abraço. Tchau. Yeah.